Muito boa tarde, espectadores e web espectadores da Infinity TV, 16 horas 4 minutos do dia 30 de setembro, sexta-feira ensolarada aqui na Cidade da Saúde, e nós iniciamos o programa Segue o Lance, o bate-papo esportivo que fecha a sua semana aqui na Infinity TV. Hoje a pauta é totalmente em torno do futebol, já que os outros eventos esportivos não estão muito na ativa aí durante a semana. Segunda-feira a gente vai falar sobre os outros esportes. Ao meu lado hoje, Carlos Alberto Salomão, Chicão e o professor Júlio César Testa. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Julinho. Boa tarde, Roger. O microfone tá pegando aí, Chicão? Tá pegando, sim. Engraçadinho, né? Ele é muito engraçadinho esse menino. Uma boa tarde a todos os nossos web espectadores que acompanham mais um programa Segue o Lance aqui da Infinity TV. Como o Roger falou, hoje uma pauta aí mais voltada para o futebol, falar um pouquinho da seleção brasileira, falar um pouquinho da rodada do final de semana, né? Do Campeonato Brasileiro, que volta aí com carga total, né? Já afunilando, já estamos aí no final do mês de setembro, entrando em outubro, apenas mais 2 meses aí, 2 meses e pouco de campeonato, então a gente vai ter aí uma rodada cheia, podemos dizer assim, uma rodada que a gente vai ter aí algumas definições. Então, um bom programa a todos. Boa tarde, Roger, boa tarde, Chicão, uma boa tarde, mas aquela boa tarde mesmo, né, dos nossos telespectadores. E você comentou no começo do programa aí que hoje nós vamos falar só de futebol, como se falar só de futebol não tivesse assunto, né, Chicão? Nossa senhora, fica aqui a tarde inteira falando, se deixar, não é isso, Julinho? É isso aí. E beleza. Então, como o Chicão disse, a seleção brasileira jogou na última quarta-feira contra a Argentina, naquela Super Clássico das Américas, 2-0, uma seleção caseira, gols de Neymar e Lucas. Então a gente vai comentar aqui, queria que vocês comentassem sobre a estreia e o desempenho de alguns jogadores como o Borges, o Rômulo e do ótimo zagueiro Dedé, né, Júlio? Sem dúvida. E também do Cortez, que jogou muito bem, lateral esquerdo. Eu não sei o que vocês acharam, né? Mas primeiro tempo normal, aquela coisa, aquela indecisão da seleção brasileira. Mas o segundo tempo acho que deu para dar um pouquinho de esperança. Não sei se o Chicão concorda com isso. Eu acho que algumas experiências que estão sendo feitas a gente vê com alegria, né? Por exemplo, o Cortez, que para mim já não era nenhuma novidade. Eu assisti o jogo de São Paulo contra o Botafogo, né? No meio da semana e achei que é um jogador. A gente não pode se precipitar, né, Chicão? Porque tem muitas revelações que aparecem de repente e fica numa nuvem só e acabam sumindo. Mas eu acho que esse menino chegou para ficar. Ele é atrevido, sabe jogar, é um jogador bastante humilde, isso que é uma grande vantagem no atleta que eu vejo, né? E, na minha opinião, Chicão, eu acho que o Jefferson vai ganhando a posição titular na seleção brasileira. De goleiro? Goleiro. Eu acho que inspira confiança. É um cara que hoje está muito à frente dos outros goleiros. Eu acho que até à frente do Júlio César, na minha opinião. Júlio César foi frangueiro, minha opinião. Teve uma fase boa só. Exatamente. E também, por outro lado, a gente vê que o Lucas, né, do São Paulo, vai ganhando seu espaço e vai arrumando uma dor de cabeça, no bom sentido, com o Mano Menezes. Porque é um baita jogador, é um jogador imprescindível numa seleção onde a gente está vendo que está primando aí a técnica, né, e não a força bruta, né, do meio para frente, claro. Mas a gente está vendo aí, por exemplo, eu achei a entrada do Diego Souza, que é o atleta do Vasco da Gama hoje, com bons olhos também, é um jogador, para mim, forte, é nível de seleção, um jogador forte, um jogador que... Um jogador moderno. Que sem dúvida nenhuma, que vai ser bastante útil fazendo parte do elenco. Não diria titular, mas fazendo parte do elenco. Como você falou aí, o Cortez, eu acho também que tem o Marcelo, né, do Real Madrid, que eu acho que hoje seria o titular da posição. Tem o Cortez, né, em uma posição que o Brasil está bastante carente. Não temos mais aqueles laterais, né? Na direita a gente está bem servido ainda com o Daniel Alves e com o Michael. Acho que chegam até a próxima Copa do Mundo. Mas na esquerda realmente a situação é um pouquinho complicada. Agora, o que enche os olhos realmente é a participação, né, dos dois da frente, né? O Neymar de um lado e o Lucas do outro lado. Aquilo que a gente pregava, né? Futebol rápido, futebol atrevido, futebol envolvente, aquele jogador que não tem medo, que parte para cima, parte em progressão ao gol, que eu acho que é o mais importante, não está lá para fazer graça, não está lá para fazer firula. O Brasil, como você falou no primeiro tempo,
perdeu ali 2, 3 oportunidades e o segundo tempo deslanchou. Prova disso, né, de 2 jogadores abertos, no caso o Neymar de um lado e o Lucas do outro lado, com um centroavante de ofício, um centroavante finalizador no caso do Borges. Você pegar o primeiro gol da seleção, quem deu tapa, né, pro lado ali, pro outro jogador do Santos, o Danilo, foi justamente o Borges. Saiu do pivô, veio buscar, os dois passaram, você pode ver que os dois chegaram juntinho para concluir, né? O Lucas de um lado e o Neymar aberto do outro. E isso que é importante, você ter um jogador de referência que saiba fazer esse toque de bola, que saiba fazer essa parede, não aquele centroavante fominha que a gente chama, no caso aí o Fred, que ele só quer ele finalizar, não é capaz de arrumar uma jogada, não é capaz de, né, de preparar uma jogada para os seus companheiros, diferente do Borges e diferente também do Luiz Fabiano, né, que está se recuperando. A gente vai falar depois aí do Luiz Fabiano, mas são jogadores que fazem a função de atacante, né? Então, preso ali no meio dos dois atacantes. Você deu a dica, já vou entrar nela, né? Eu acho que até pouco tempo atrás a gente tinha uma carência tremenda de centroavante, estava aí insistindo em demasia, a meu ver, com o Pato, que acho um grande jogador, vai estar na Copa do Mundo sem dúvida nenhuma, mas são características diferentes de um atleta para outro, né? Mas a gente tem que pensar aí do jeito que você falou, Chicão. Eu acho que o Luiz Fabiano está chegando aí, tem muito cartucho ainda, né? Sem dúvida. Tem muita lenha para queimar e eu não descarto, não, só depende dele. Do próprio Adriano do Corinthians fazer parte desse grupo. Depende dele. Se ele quiser pôr a cabecinha no lugar, porque ele é maluquinho, né? Mas se ele pôr a cabeça no lugar e quiser jogar sério... Eu já acho que já não entra no esquema dos dois atletas, no caso do Lucas e do Neymar. Eu acho que não acompanharia o ritmo dos dois meninos, viu? Acho que precisa ser um jogador que tenha mais chegada, um jogador que tenha mais velocidade. A hora que precisar daquele jogador de força, é uma alternativa. Aéreas, eu acho que vai ser um jogador prescindível se tiver vontade, se quiser jogar. É uma alternativa, sim. Sem dúvida. E a análise de vocês em relação aos dois zagueiros, Hever e Dedé? Eu, particularmente, do Hever não gosto. Eu acho ele um pouco lento. Apesar de ter feito 2 boas partidas. Me parece que ele tem idade olímpica, né? Isso que é a vantagem dele. Ele tem idade olímpica, eu acho que é o diferencial, por isso que estão convocando o Hever. Agora o Dedé já mostrou que tem potencial, viu, Júlio? Eu acho que o Dedé realmente pode ser muito bem aproveitado. A gente também tem carência, né, de bons zagueiros. O Lúcio e o Juan estão parando, não chegam até a próxima Copa do Mundo. O Lúcio ainda disse que vai insistir mais um pouco, mas se insistir vai jogar toda aquela bela carreira que ele teve ao longo desses anos fora, porque a gente já vê que ele não tem mais aquela força física, não tem mais aquela velocidade. Então é um jogador também que está chegando, está entrando aí. Eu acho ele um belíssimo zagueiro. Gosto muito também daquele outro zagueiro que está jogando, acho que no Chelsea, né? O Davi Luiz, se não me engano. Isso. Muito bom zagueiro. E aquele que jogava no Santos também, o Alex. Não sei o que aconteceu, que não está sendo aproveitado ainda. Mas o Dedé chega sem dúvida alguma para somar também. Eu ia fazer essa pergunta para os dois, se o Lúcio ainda tem vaga nessa seleção. Acho que por você não, né, Chico? Na minha opinião, não. Na minha opinião. Respeito muito o Lúcio, gosto muito do futebol dele, da vontade, da garra, da raça. Tudo que ele representou para o futebol brasileiro e ainda representa, mas eu acho que para a seleção brasileira já deu. Eu diria o seguinte, se nós tivéssemos um torneio hoje de muita importância, eu acho que até nesse momento o Lúcio faria parte do grupo. Mas para a Copa não chega. Mas para a Copa eu acho difícil. Mas uma coisa que me chama a atenção no Dedé, Chicão, é o seguinte, ele apesar de ser um jogador jovem, né, ele tem assim... Uma personalidade, ele tem uma calma, ele tem um comando em campo. Não sei se vocês perceberam. Até nas entrevistas, né? Não sei se vocês perceberam nesse jogo do Brasil aí que nós acabamos ganhando. Né? Em determinado momento, ele chamando a atenção do posicionamento da defesa. Isso jogador de personalidade, né? É o papel de um grande zagueiro, né? Porque ele é o último homem, então ele tem que estar ali chamando a atenção dos laterais, dos homens no meio de campo. Então eu estou vendo com bons olhos também. E olha, vai brigar a posição de titular até a Copa do Mundo, Chicão. Sabe? Eu acredito. Ele tem uma vantagem sobre os outros zagueiros. Uma vantagem que o Davi Luiz também tem. Ele é muito rápido, né? Ele tem muito arranque. O que é o fator, como se diz? O diferencial a qualidade do zagueiro moderno. Exatamente. Você lembra quando o Antônio Carlos jogava? Ele era diferente por quê? Tinha velocidade, chegava na frente, você entendeu? Isso que é a qualidade do zagueiro. Um zagueiro não pode ficar. Hoje aquele becão de espera não existe mais. Né? Você falou do Alex que jogava no Santos em 2002, é um ótimo zagueiro, só que ele é lento. Ele tem um bom posicionamento dentro de campo, desde aquela época ele fazia dupla com o André Luiz. Mas a gente sofria também porque eram dois zagueiros lentos. Né? Um jogador que eu acho que caiu demais, eu acho que
perdeu o fio da meada foi o Ramírez, né? O Ramírez não está sendo aproveitado. Fez uma boa rodada agora, né? Na rodada passada meteu 2 gols, né? Fez uma boa rodada. Eu até diria, eu gostava muito do Ramírez. Você tocou no assunto do Ramírez, vamos para o meio de campo da seleção. Ele levou por partes, né? Como diria Jackson, Então é o seguinte, eu acho que o meio de campo ainda há uma indefinição, inclusive na cabeça do técnico, total, né? E a gente está vendo que hora ele bota o meio de campo quadrado, agora ele está partindo para o meio de campo redondo, né? Jogadores mais habilidosos, mas eu acho que ainda há uma indefinição. E outra coisa, né? Ronaldinho Gaúcho, embora esteja com a braçadeira de capitão e todo mundo enchendo a bola dele, nessa posição que ele jogou contra a Argentina, eu não vejo com bons olhos, não. Eu acho que ele não tem mais pique para isso, não tem mais físico para isso, embora tenha muita técnica, né? Mas a gente está vendo aí que próximas convocações aí, sem dúvida nenhuma, o Kaká vai fazer parte da lista. Vai, se então, recuperar fisicamente. Esse é o jogador, né? O jogador que vem aqui na intermediária receber essa bola e partir em velocidade. E partir em velocidade com o Lucas de um lado, Neymar do outro. E seja lá quem for o centroavante, né? Porque a gente sabe que tem muito sobrando aí. Olha, vai ser uma Eu falei isso pro Roger hoje, né? Falei que o Kaká ia compor. Eu acho que esse meio de campo aí com essa formação. Apesar que eu vi uma entrevista do Lucas hoje, e o Lucas disse que ele gosta muito de ser o quarto homem de meio campo também. Ele não se considera um atacante. atacante. Não se considera um atacante. Então eu acho que por aí, né? Eu acho que o Mano vai, não sei se vai ser o Mano, né? Eu não sei se vai chegar até lá. Mas se você conhece bem o Mano, o Filipão, o Mano, e vamos por todos os outros aí, né? Principalmente os técnicos de origem gaúcha, não vão abrir mão nunca de 2 brucutuzão ali no meio do campo. Você sabe disso, né? Isso que é chato. Isso é o mal, É isso que é o chato de uma seleção. Mas na verdade a gente também está vendo que as grandes seleções do futebol mundial aí também não estão abrindo mão desses caras, Chicão. Então, infelizmente, o futebol mas tá você perdendo aquela... Você vê, principalmente as equipes europeias, já estão mudando, viu, o pensamento. Eu acho que elas estão deixando um pouco de lado esses brucutus. Então, veja a Espanha, por exemplo, o futebol moderno que a Espanha joga. Né? Jogadores não tem nenhum brucutu ali, não. Só o Puyol. O Puyol é um zagueiro, é lateral, sei lá o que ele é aquilo lá. Né? Cada enxadada é uma minhoca. Ele é o líder, eu não sei. Agora, né, o resto só tem craque no time, né? Difícil você ver o Fábregas, Iniesta, Xavi, são todos jogadores de alta qualidade. Na frente tem o Davi lá, Davi Vidia, né? Davi Vidia. Então tem lá outros, né, atacantes lá que chamam ainda atenção. Então a Espanha passou por esse momento e eu acho que estão deixando um pouquinho de lado essa coisa de brucutu, viu? Pois é, a gente vê, né, que essa convocação do Mano para os próximos jogos aí, o Hernandes já está fazendo parte, que na verdade é um volante moderno, né? Sim. Um volante que chega, um volante que sai para o jogo. O próprio Arouca do Santos, eu acho. Do Santos, então, o Ramírez fazia essa função também. Fazia essa função, embora, né, ele chegou na seleção, o Mano começou a pedir que ele fizesse outra função, né? Mas ele fazia essa função realmente na seleção do Duma, eu fazia com muita propriedade, né? Eu acho. Vamos esperar, eu acho que tem muita coisa ainda, e eu acho que já começou as partes a acertarem aí, essa seleção ainda vai dar muita alegria pra gente. Eu acredito. É isso aí. O projeto tem que ser pensando efetivamente na Copa do Mundo. Esquece essa história de Olimpíada, o Brasil não vai atrás da Olimpíada, não dá sorte em Olimpíada. Eu acho que tem que fazer uma seleção forte para as Olimpíadas, não pensar no resultado, visar realmente o trabalho para 2014, que eu acho que é o mais importante. Aí vai mal nas Olimpíadas, tá? O trabalho vai todo por água abaixo, e não é por aí. Eu até acho, né? Eu acho que o técnico da Olimpíada não vai ser o Mano, né? Não, é aquele outro, Ney Franco. Mas a gente está vendo aí que muitos desses jogadores que têm sido convocados aí já para ir sentindo o cheirinho da seleção, né? Se acostumar com aquele ambiente de seleção brasileira. Eu já discordo de você, Chicão. Eu acho que o Brasil vai com tudo nessa Olimpíada, que é um título que nós não temos. Que ainda falta, né? Mas tem a Olimpíada 2016. Eu acho que nós não temos, nunca tivemos uma safra tão boa como essa. Já teve. Eu acho que o próprio Neymar vai fazer parte dessa seleção. Não, tem que fazer, claro, né? Tem que fazer. E tantos outros aí, que é de Lucas, então eu acho que vai para ganhar o título. Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma seleção... Aquela do Luxemburgo era fantástica. Era fantástica. E nós tivemos uma outra que tinha... Que era o Ricardo Gomes, que não passou na mão do Ricardo Gomes pelas eliminatórias. O Ricardo Gomes não conseguiu fazer esse povo jogar e depois ganhou fama como técnico.
Me desculpe, né? Todos os problemas que ele teve de saúde, mas para mim não sabe nada. Exatamente. Ele tinha uma seleção zaça na Pelo amor de Deus, não conseguiu classificar. Não, e outra coisa, não sei se vocês perceberam que nessa seleção, nessa oportunidade, né? Era muita brincadeira, né? Robinho brincando em entrevista, puxando o calção dele, entrevista. Faltou pulso ali, né? Faltou liderança. Então levaram na falta, nós vamos se classificar brincando, como se eles estivessem jogando casado contra solteiro, né? E ele acabaram caindo do cavalo. E olha, por outro lado, quando tem muito garotão nessa própria seleção principal do Brasil aí, eu tenho algumas preocupações que você vê que muita brincadeirinha, muita gracinha, eu acho que lá não é lugar disso, sabe? Leva isso pro seu clube. Acho que eles estão passeando, né? Estão de férias, parece. Então, para com isso, né? Eu acho que tem. Apesar que você vai exigir o quê do Neymar com 18 anos de idade, né? Jogando a bola que ele tá jogando. Mas é brincar. O Lucas também. Mas eu acho que tem que mudar um pouquinho essa filosofia sabe, de ambiente de seleção brasileira, que eu acho que tem que ser levado um pouquinho mais a sério. E olha, esse jogo com a Argentina também teve determinado momento lá que começaram com muita figura, Chicão. E os argentinos estavam bonzinho quarta-feira. Tava mesmo, eu achei bem estranho. E outra oportunidade, se fosse uma coisa para valer mesmo, Copa de Confederações e Copa do Mundo, os caras iam entrar na botina. Então para com esse negócio, jogar bola sabe, mas respeitando o adversário. Não, tem que respeitar, tem que jogar para frente. Isso aí, então os próximos jogos vai ser contra Costa Rica e México, já com a entrada dos estrangeiros lá, né? Vai ter a volta do Júlio César, o goleiro Neto. De onde que é esse Neto? O Neto é do Atlético Paranaense. Foi o Alves, Emerson, enfim. Você tem aí Tenho. O Jefferson tá, né? O Jefferson tá. Tá os 4 goleiros aqui, na verdade, né? Olha lá, Júlio César, Jefferson, Rafael e Neto. Então, esse Neto, pelo que eu me lembro, se eu estiver enganado, era um goleiro do Atlético Paranaense. Né, que foi... Tem idade olímpica também. Tem idade olímpica. É por isso que está fazendo parte. Essa seleção tá. Eu acho que essa convocação que eu abri aqui, ela tá aglutinada dos próximos 2 amistosos e mais esse que jogou contra a Argentina. Porque tem o Kleber, Daniel Alves, Emerson, zagueiro, Hever, Thiago Silva, Marcelo, aquele que você pegou no pé, aquele meio campista, qual é o nome dele? Se você não sabe, você que tá lendo? Não, aquele, eu tô tentando achar aqui. Fernandinho, fala, onde quem joga esse cara? Mas segunda-feira a gente pode dar mais detalhes desses próximos jogos. Essas coisas aí que deixam a gente um pouco chateado, né? Eu, por exemplo, eu acho que, independente do resultado da seleção brasileira, nesses amistosos todos aí, como você disse, Chicão, acho que não é hora de ficar todo mundo, humano, tiro humano, por quê? Não tem, não adianta. Não. Eu acho que tem que continuar com ele não é tonto, é um cara inteligente, mas esse tipo de coisa aí que não desce goela abaixo. Irrita, né? Não desce goela Só ele, parece que todo técnico, eu lembro do Leão, uma época tinha um volante lá do esporte, meu Deus do céu, o cara era horroroso, rapaz, ele bancou o cara até o fim. Aí teve um resultado ruim na eliminatória lá, o Ricardo Teixeira chamou ele e falou assim, e aí a próxima escalação, você vai chamar lá o fulano? Não, já está convocado, então você está desconvocado, falou o Ricardo. Porque é brincadeira, eles insistem muito no erro, tá bom? Sabe, está na hora, por exemplo, a gente já percebeu claramente que aqui no Brasil tem um caminhão de jogadores. Eu dou um exemplo assim, que se o Brasil se preparar para uma competição, tipo se concentrar 4, 5 meses antes de qualquer competição de futebol no mundo, a gente sabe que é utopia isso, mas se preparar, se concentrar, fazer esquema tático, colocar os jogadores certos nos lugares certos, é que nem o Haller Globetrotters do basquete, vai lá e dá exibição, porque não tem para ninguém. O Brasil é favorito em qualquer competição de futebol, em qualquer categoria do mundo. Né? Desde que leve a sério. Desde que leve a sério. Não faça aquela brincadeira que foi feita naquela Copa lá que o Parreira virou circo. Né? Aquilo é bandalheira. Não é um circo. E eu concordo com você. E acho que melhor que Fernandinho e que já. Como é que é o outro? Jadson. Tem um que jogou esses dias agora aí do meio campo de manhã. Tem campeão aqui no Brasil. Quem jogou o último jogo aí, quarta-feira? Tem no meio do campo lá que eu nunca vi. Rômulo. O volante que você está falando da época do Leão era o Leomar. Grande Leomar. Um abraço para você. Tomara que você esteja bem. O Rômulo acabou entrando no time aí no último jogo aí, porque o Paulinho se apresentou
machucado, mas também não ia. Ele também, Paulinho. Deixou de acrescentar também nada, porque o Paulinho e Rômulo, para mim, né, jogador de seleção brasileira, eu sou corintiano, mas Paulinho é um baita jogador para clube. Né? Até pro clube. Não, pode até ser um jogador. Não, mas para seleção, eu acho que, sabe, menos. Viu, Roger? Temos os lances. Vamos ver os lances do jogo Brasil e Argentina na última quarta-feira. Daqui para frente, pelos próximos anos, né, esse regulamento é para 8 anos, vai valer trazer jogador do outro país, sim. Vão tirar esse problema do regulamento, vão deixar isso muito claro. Autoriza o árbitro, rola a bola no Mangueirão. Esse regulamento favorece a Argentina, porque com um mercado muito mais sólido no Brasil, a economia muito mais sólida. Aí o Brasil, com o Lucas, o menino Lucas, recebe, encara, do jeito que ele gosta, foi pra cima, bateu cruzado, a bola passou. Outra vez foi pela linha de fundo, outra vez é tiro de meta, mas o Brasil vai pra cima, tá indo pra cima. Tá tentando o resultado. Ou pelo menos forçar o jogo desde o princípio. Já tocou, já foi pra frente para receber. Neymar tentou botar pro Cortez, ainda Neymar bateu pro gol. O goleiro pegou. Isso é um dos pontos fortes do Neymar, esse chute de surpresa que ele dá. Olha só, a bola tá ali pertinho do pé dele. Ele bate curto, faz um movimento rápido. Vai partir Ronaldinho, pé direito, partiu, caprichou, bateu. Ainda não foi dessa vez. Lobo, a gente se liga em você. Lucas aqui na direita, apesar de fazer belas jogadas em velocidade como agora. Olha ele, partiu bonito. Vamos, Borges. Ficou sem ângulo, bateu cruzado. O Neymar perdeu. Isso é que se pode dizer, perdeu porque ele não achou a bola. Olha o Borges, olha o Neymar correndo e ele não achou a bola. Houve o desvio, foi escanteio. Arnaldo, eu tenho dúvidas quanto à posição do Borges. Botou na frente para Cortez. Cruzamento. Chegou Lucas, deu mole para ele o Papa. O Lucas chegou batendo de esquerda, já usando a terceira camisa, porque estava sangrando no nariz. Olha, o Papa deu mole para ele, ele chegou batendo de esquerda. Pegou mal na bola, pegou meio. Tentou tocar para Fernandes, Dedé chegou, devolveu de graça para o Montijo. Botou na frente, a chance argentina, Fernandes bateu! O Jefferson, a primeira defesa e uma grande defesa do Jefferson. E se lamenta o Fernandes. Foi a chance que teve a Argentina em todo o jogo até aqui. O contra-ataque que eles estão querendo. O Brasil quer fazer o gol, quer a vitória. Tentou tocar para Fernandes, Dedé chegou, devolveu de graça para o Montijo. Botou na frente, a chance argentina, Fernandes bateu! O Jefferson, a primeira defesa e uma grande defesa do Jefferson. E se lamenta o Fernandes. Foi a chance que teve a Argentina em todo o jogo até aqui. O contra-ataque que eles estão querendo. O Brasil quer fazer o gol, quer a vitória. Borges veio buscar, tocou de primeira. Bonito lance. Agora, vamos lá, Lucas. Neymar tá do outro lado, Lucas. O Neymar tá do outro lado. Tocou pra ele. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Gol! É do Brasil! É o nome dele, de Cortez pro Borges. Quem é que deu essa enfiada de bola? O Danilo pro Lucas. O Neymar estava livre no meio, ele preferiu tocar pro gol, levou na velocidade. Jogada característica dele. Até cheguei a pedir para ele tocar no Neymar, que vinha livre no meio, olha. O goleiro saiu. Ele tirou do goleirão. Deu um tapa na bola e saiu pro abraço. Sai o gol brasileiro.
no próprio campo não existe impedimento. Aí Neymar no cruzamento, botou pro meio, Lucas chegou de novo por lá. Orion saiu para fazer a defesa, 1-0 Brasil, era tudo que a galera queria. Tá trocando a camisa na lateral de campo, Neymar. Cortez, linha de fundo, capricha Cortez, bonito lance! Era a chance do segundo gol. Chegou perto o Brasil do segundo gol. Porque o número de que eles se movimentam mais. Aí o Cortez, que participa muito do jogo. Neymar pediu do outro lado, ele botou para Diego Souza, jogou pro Neymar! Gol! É do Brasil! Neymar é o nome dele. Cortez, Diego Souza acabou de entrar. Ele botou o Neymar assim: faz, garoto. Você tá querendo fazer faz tempo? Faz. Toma aí. Dentro da pequena área, para lá do goleiro. Bota pra dentro. Já eram 9 jogos do Neymar, mais de um mês sem fazer um gol. 7 jogos pelo Santos, 2 jogos pela seleção brasileira. Chegou a Argentina agora. O perigo, Jefferson! Agora ficou comprovado aquilo que eu falei, Casagrande. A explosão muscular dele. A velocidade que ele movimenta o braço direito para ir na bola, olha só. A velocidade que ele tem para fazer a defesa ali. Olha a enfiada, a Argentina chega, tem que marcar. Jefferson de novo. Se agiganta ali no gol do Brasil, dá um tapa com a mão direita na bola. E foi o grandalhão agora, hein? O Viatri que girou. É isso aí, 2-0, a seleção brasileira conquistou o Super Clássico das Américas. E parece que pro ano que vem, Roger, vai cair esse negócio aí do jogador só do país, viu? Parece que vão liberar, vão fazer o Super Clássico aí com jogadores que podem convocar quem quiser. Sei, viu, Chicão? Melhoraria o espetáculo, sem dúvida. Claro, porque nós vamos ver Messi, vamos ver. Mas eu acho que, tanto para a Argentina como para o Brasil, é uma oportunidade aí de né? Ver novos valores. Claro, sem dúvida nenhuma. Agora tem uma coisa também, né? A gente está enchendo um pouco a bola da seleção brasileira nesse jogo ali, mas nós não podemos se esquecer que essa seleção argentina é bem fraquinha, Chicão. Bem fraquinha. É ridículo, né? Tanto é que. A turma fala do Montijo, por exemplo, está numa boa fase, né? A gente tem que considerar realmente que é um bom jogador. Só que também, você sabia que ele nunca jogou na Argentina? Não, ele veio do Chile, né? Ele veio do Chile, Peru. Inclusive a imprensa argentina dizendo que os torcedores argentinos, né, ficaram surpresos, porque nem sabia quem era. Nem sabia quem era, né? E na grande verdade foi um dos destaques da seleção argentina nesse jogo. Pois é. Então a gente tem que pensar o seguinte: enfrentamos uma seleção bem fraquinha. A nossa também não era lá, não era essas coisas, essa seleção que jogou, mas deu para perceber, como nós falamos aí, algumas coisas que já vai se encaminhando. Sem dúvida. É isso aí. Então temos também essa semana, sábado começa mais uma rodada do Brasileirão, que eu não lembro qual rodada que é. Acho que é a 27ª rodada. Palmeiras, e aí, Chicão? Palmeiras é seu. Você vai passar a rodada inteira ou você vai falar? Vamos comentar dos grandes, aí depois eu passo os jogos. Você vai falar do que primeiro? Palmeiras e América, joga sábado no Canindé. O Palmeiras. Kleber e Marcos de fora e Valdívia podem entrar no segundo tempo, é isso? E a notícia que chega, porque lá não estão dando entrevista, né? É uma coisa que vai atrapalhar muito. Hoje teve a entrevista do Palmeiras B. Do Palmeiras B. Tá de fora, o Kleber está com um tendinite no joelho esquerdo, joelho direito. Mas não importa também, seja lá que joelho for, né? E tem acho que ele está com preguicite também, conhece a doença? Mas olha, tem o seguinte, né? Eu acho que o Palmeiras é favorito, sem dúvida nenhuma. Embora. Né, tem que jogar bola, né? É claro, tem que jogar. Não é tomar pirulito de bêbado, né? Vai jogar contra o América que já andou aprontando aí, né? E eu não sei se você concorda comigo, Chicão. Se por acaso der uma zebra desse resultado do Palmeiras e América aí, eu acho que é fim da era Filipão no Palmeiras, né, Chicão?
Olha, eu tenho uma coisa, eu acho complicado, Júlio, você falar nesse sentido, porque eu acho que a própria diretoria está ciente da incompetência do elenco, né? Tá ciente daquilo que o elenco pode, até onde pode chegar, até onde pode render. E dizem, né, o pessoal aí que é entendido do futebol, e que se o Filipão cair, no outro dia está no Parque São Jorge. E ninguém quer ver, né? O técnico no arquirrival, principalmente o Filipão. E me parece que as reuniões com a diretoria que se sucederam por essa semana aí, deram conta justamente disso, né? Falando que o projeto é para 2012, né? Aquela coisa que todo mundo já está pensando, né? Que sabe que esse elenco não vai chegar. E jogadores aí de qualidade discutível, eu acho que não vão fazer parte do elenco ano que vem. Então o Filipão já está pensando lá em 2012, o presidente está dizendo isso. Mas claro, futebol é resultado, e como você falou, tudo no Palmeiras pode acontecer, porque lá tudo é diferente. Mas eu acredito na continuidade do trabalho do Filipão, mais ainda para 2012. Eu não sei se nos resultados aí, mas eu acredito que ele possa desenvolver esse trabalho aí, visando já o ano que vem. Está com a bandeirinha da Itália aqui? Pois é. Você, enxergando por esse ano que você está vendo aí, eu até tenho que concordar com você. Mas olha, teve oportunidades aí que o Corinthians estava para se classificar para a Libertadores tempos atrás, né? Não estou dizendo hoje. Que eu pensava o seguinte, eu falava assim... Vai classificar para quê? Exatamente. Eu falei que... classificar para a Libertadores? Tem dinheiro para montar um elenco para a Libertadores? Eu falei segunda-feira aqui, vai classificar para quê o Palmeiras? Se o time tem dinheiro suficiente para montar um grande time para disputar uma Libertadores, a gente vê com bons olhos, Chicão. Mas nesse momento, eu estou vendo que o Palmeiras, a gente vê nas entrevistas do presidente do Palmeiras, que eu acho que é um cara sentado, é um cara de pé no chão, né, que está querendo acertar a situação financeira do Palmeiras. A gente percebe claramente isso. A gente percebe nas entrevistas dele, Chicão, que ele está querendo enxugar, né? O Palmeiras está louquinho para se livrar do Valdívia. Do Kleber também. Um jogador caro, custo-benefício, né? Não deu certo. Deu certo. Então, a gente fica pensando nisso, né? Tem o André Sanches, por exemplo, presidente do Corinthians, está falando que o Corinthians está montado no dinheiro. Eu não acredito nisso. Tipo. Imagina. Não acredito, não tem ninguém montado no dinheiro, né? O Corinthians não vendeu ninguém, andou vendendo os jogadorzinhos aí. O Corinthians não sabe vender jogador. O Palmeiras não tem ninguém para fazer dinheiro no momento, né? Então, de repente, sei lá se a diretoria do Palmeiras não esteja nesse momento pensando o seguinte, já que a coisa está preta, vamos trazer um técnico muito mais barato para nos mantermos aí no... Mas eu acho que tudo isso que falam também não pode ser tudo isso, viu, Juninho? Não pode ser. Você viu o Filipão dizendo no dia, né? Falam 700 mil, 800 mil. Eu acho que é muito dinheiro. Eu acho que, próprio quando falaram do Muricy no Santos, do Muricy no Palmeiras, eu não acredito que ganhem tudo isso. Eu acho que é mais invenção de jornalista. Eu acho que o Filipão não ia sair da Europa para vir para cá, acreditando no planejamento e por merreca. Você sabe que o Filipão, se tiver no mercado amanhã, todo mundo quer, Chicão. Mas não é esses valores, Júlio. Não pode ser. Eu já acredito que seja, porque a gente vê algumas entrevistas aí de diretores do Palmeiras deixando nas entrelinhas que, sabe, que a coisa está preta. Então eu até acredito nesses valores, nesses técnicos de ponta, Filipão, Luxemburgo, Muricy. Hoje esses caras ganham, Chicão. Os caras, se estiver na rua amanhã, depois da manhã, está empregado numa grande equipe. Sem dúvida. Agora, falando só do jogo, né, o Roger perguntou, eu acho que realmente, como você falou, é jogar com consciência, sabendo das limitações da sua equipe, tentar fazer um bom jogo para pagar, né, a má impressão deixada do último jogo aí contra o Atlético Paranaense, que o Palmeiras é o campeão mundial e dá vexame. Mas olha, na grande verdade é o seguinte, a gente está vendo aí nesse Campeonato Brasileiro algumas coisas que não aconteciam nos outros campeonatos, né? As oportunidades que tiveram aí, Flamengo, o próprio Corinthians, o Palmeiras, que você acabou de falar, o São Paulo, né? Que chega na frente e de repente vai fazer um joguinho aí e tropeça. Então está acontecendo muita coisa, até todo mundo está dizendo que esse final de semana é um final de semana meio decisivo para as pretensões dos grandes clubes ali. Eu não acho ainda que é hora disso. Está muito parelho, né? Está muito ainda, muita irregularidade, muito tropeço. É claro. Por exemplo, o Corinthians vai jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro. Eu acho que não ganha o jogo. Se empatar, pode soltar no jogo, ter um grande resultado. Mas, Chicão, não tem
define nada, né? Eu acho que o que vai definir daqui para frente é aquela coisa do time estar jogando em casa, mesmo porque enfrentar um time pequeno e dar um tropeço. Aí a coisa vai proteger. Mesmo porque a média de pontos, né, está caindo, né, cada ano. Né? Exato. Pega, o Cruzeiro chegou a ser campeão com mais de 100 pontos. Exato. Né, ganhos. E hoje você vê aí, tem sendo campeão com 68, 69, 70 pontos. No máximo 70 e poucos pontos. No máximo 70. Hoje se não tem, eu acredito eu, né, pelo que a gente está vendo aí, 71 pontos hoje dá o título para qualquer equipe. Não? Então eu pergunto para você hoje, para a conquista do título, eu quero que você me aponte 4 equipes que você acha que tem condição de chegar para disputar o título. Para ser campeão. Não é disputar o título, para ser campeão. O Vasco, né, que está na frente, Corinthians, São Paulo e Botafogo. Os 4 que podem chegar. Eu acho que daí, se acontecer alguma outra coisa disso que nós falamos aqui agora, é surpresa. Muita surpresa. Só se o Santos, né, resolver jogar. Eu acho difícil. Vai chegar mais pro final, vai se dedicar ao Mundial, né? Então não vai ter condição. Derrota aí também, acho que jogou a toalha do Chicão, agora vai começar a pensar no Mundial, já está trazendo o jogador para compor para esse Mundial, né? Trouxe o Renteria, mas depois vai falar do Santos depois, né? Eu até diria, eu concordo com você nesses 4 que você colocou, eu diria que até que São Paulo, neste momento, favorito. São Paulo e Botafogo, Chicão, são os favoritos. Né? São Paulo, se o Luiz Fabiano voltar a jogar aí 60% do que ele estava jogando quando se machucou, né? Pelo amor de Deus, você vê um ataque com Goruca, Dagoberto e Luiz Fabiano, e o meio de campo, o São Paulo tem uma defesa. Eu acho que até o miolo de zaga de São Paulo, né? Quando joga esse menino que estava machucado aí no último jogo, junto com aquele garoto que veio da Rodolfo, é um bom miolo de zaga. Mas quando machuca um dos dois, é um desastre. Complica. Aquele Xandão, pelo amor de Deus. Né? Então, a gente fica nessa incógnita aí. Eu acho que o São Paulo. Tem que tomar cuidado, eu acho que tem que tomar cuidado com o Vasco no seguinte sentido. O Vasco não como se diz, joga despreocupado. Não cai para a segunda divisão, já está classificado para a Libertadores, está com o time acertado, está com essa vontade aí de dar um título talvez aí para o Ricardo Gomes. Uma equipe que joga livre, uma equipe que joga solta. Muito importante, está de bem com a torcida. Está de bem com a torcida, tem o Juninho Pernambucano que decide também nas bolas paradas, tem o Diego Souza nessa fase, tem aquele menino lá, o Elton, que faz gol lá na frente, você entendeu? O Éder Luiz, que é um jogador de esquema. Então você vê, não é uma equipe boba não, está jogando despreocupado. Então tem que abrir o olho um pouquinho com o Vasco, sim. Mesmo porque está na frente, se ganhar do Corinthians, abre 5 pontos do Corinthians, por exemplo. Já são 2 rodadas. Exatamente. Né? Já são 2 rodadas. Então, eu ainda tenho uma interrogação quanto ao Vasco. Eu espero que esteja enganado. Está jogando em casa, diferente das outras. Eu não esteja enganado, porque o meu Corinthians está na briga. Mas a verdade é o seguinte, você está certo. E é um time motivado. Né? E não está no programa de estádio, né? Que o Palmeiras está sem estádio, o Corinthians está sem estádio, todas as equipes aí estão sem estádio. O próprio Flamengo não está jogando no Maracanã, você entendeu? Então está jogando em casa, está mandando seus jogos realmente em casa, que o São Januário não vai passar aí por reformas. Então você vê que são equipes que já ganhou a Copa do Brasil. Abriu o olho no Vasco, porque teve esse problema com o técnico, o pessoal está com afinco, com garra, com vontade de buscar esse título para oferecer para ele. Não sei não, viu? Já que a gente está falando do Vasco e o time do nosso querido comentarista Julinho, Corinthians e Vasco jogam no domingo, dia 2. Tem Fluminense e Santos, se não me engano, né? Tem Fluminense e Santos, verdade. No sábado, dia 1º, em Volta Redonda. Volta Redonda. Mas vamos falar primeiro do Corinthians, né? Já que a gente já está falando do Corinthians? Fluminense. Mas você já fala do Corinthians? O Fluminense não tem que falar. Não estão dando notícia do. Eu fui procurar notícia do Santos, assim, notícia de jogo. Não tem. As notícias que eu vi é notícias que são veiculadas em relação à saída do Neymar, especulação. Não tem notícia do que Santos? pode sair. Não, só o que o Renteria pode estrear. Sabe o que acontece? Time do interior é um problema. Eu falei para você. Vai lá. Por exemplo, é Santista. Vai lá pro Beira-Rio e torce para quem, você sabe? O Renterias, ele pode estar jogando esse campeonato ainda? Eu não sei, acho que sim, né? Eu acho que sim. Olha que não, hein? Será? Já tem 3 contratos, né? Eu acho que é verdade. Ele está vinculado com o Caxias lá, né? Ele está se preparando agora para jogar no Mundial do ano. Talvez o Mundial. A inscrição para campeonato nacional hoje
Zé Felipe. Preciso confirmar essa notícia aí. Porque hoje eu ouvi ele falando que estava à disposição do técnico. Ele teve um problema físico também? Não sei qual que era. Não sei, eu não entendi. Meio estranho essa contratação. Não sei se ele estava jogando lá da onde ele veio ou ele estava com problema físico. Mas uma coisa a gente tem que dizer. É um bom jogador. Eu acho um jogador que jogaria em qualquer time grande hoje, desses todos que nós acabamos de falar aí. Mas titular? Não sei. De alguns até titular. No seu Palmeiras, por exemplo, Chicão, um jogador que entraria ali. No meu Palmeiras. Entraria. No meu Palmeiras, o Mortadela aqui do veterano joga de titular. Não é assim não. Eu acho que esse Fernandão... Você tá com o joelho bom? Não, eu não dá mais. Não quer jogar? Não tem condição. Não tem mais condição. Mas Paradinho. Mas eu acho que esse Fernandão que o Palmeiras contratou, se o Palmeiras, por exemplo, tivesse, digamos assim, motivado, tivesse uma posição melhor de campeonato, eu acho que é um jogador útil. Claro. Né? O Filipão gosta de um jogador desse tipo aí, jogador alto que tenha jogado pelas beiradas, né, para cruzamento na área. Agora, o jogador que o Santos contratou é um jogador que olha, é claro que o Santos está pensando aí, né, ele como reserva hoje, né? Mas é um reserva de luxo. Viu? Eu já falei outro dia isso aí, né? Não é pegar no pé. Se o Palmeiras pegar um reserva de cada time grande, o Palmeiras forma um time melhor do que tem. Mas a gente tem visto aí grandes jogadores fazendo parte de banco de reserva. O próprio Santos. O Santos tem 4, 5 jogadores que atuariam no meu Corinthians também. Claro. Sem dúvida, eu em São Paulo. A gente vai no banco do São Paulo hoje, a gente belisca 2, 3 jogadores aí que quem não queria ter no seu elenco, né? Com certeza. Mas é assim. O Atlético Paranaense montou um bom time, né? Está se recuperando às custas disso, né? Kleber Santana, outros jogadores que estavam, Marcinho Pebolim, outros jogadores que estavam aí. Marcinho Pebolim. O Atlético Paranaense é um grande clube recuperador de atletas. O Wesley, na primeira passagem do Santos, não jogou nada, foi pro Atlético, arrebentou, voltou pro Santos, foi campeão. O próprio Wender tá lá também, aquele Wender do Palmeiras. O baixinho do Santos lá, o Madison. Mas olha, montou um bom time com jogadores que não estavam sendo aproveitados. Fase do time é uma coisa que a gente tem que a gente fica pensando, né? Por exemplo, quando o Palmeiras trouxe o Marquinhos do Vitória, que voltou lá, tá lá no Vitória. Tá lá, não deu nada, né? Gente do céu, eu assistia jogos do Vitória e eu falava, gente, o que esses clubes grandes estão esperando para trazer esse menino, rapaz? Esse menino é craque, esse menino é fora de série. Veio pro Palmeiras, não virou na mão de técnico nenhum, né? Não, nem do Luxemburgo. Nem do Luxemburgo. E acabou voltando lá. Mas é tal negócio, né? Como tu fala, às vezes o time grande aposta as fichas aí, né? 4, 5 grandes revelações e chega lá e vestir a camisa do Palmeiras, do Corinthians hoje. Eu diria do Palmeiras e do Corinthians, não diria nem do São Paulo e do Santos. Pesa muito, né? E aí é complicado. Bom, essa é a que tinham do time do interior chamado Santos. Time do interior. Time grande você torce pra quem, olha? Torce pra falar pra você já. Viu? Corinthians e Vasco jogam São Januário, dia 2, domingão. Adriano não joga ainda, né, Julinho? Mas nem pode, né? E o Edson William também ficou de fora, parece. Baleados. Estava vendo hoje. Vai sobrar pro Taubaté, o menino da base lá, né? Não sei, não. Eu estava vendo nos programas esportivos aí da hora do almoço, né? E o Edson saiu do treino ontem, o Joaquim Grava foi na beirada do campo examinar o joelho dele. É dúvida também, né? E o William está com tendinite e não sei como é que vai ser as coisas. Agora, eu acho que o Vasco é franco favorito, né? Não é por esses 2 últimos jogos do Corinthians, né, que você vai tirar uma base que jogou muito mal, só se defendeu contra o São Paulo. E contra o Bahia, a gente viu que foi uma péssima atuação do time inteiro do Corinthians, né? Um gol achado. Então, o Vasco é franco favorito. E se o Corinthians voltar lá com um empate, olha, tem que aplaudir e soltar o rojão. Eu acho que tá bom demais. Se pintar uma vitória, então, nem vou falar. Mas eu não acredito, sinceramente, na vitória. Aquilo que eu falei, Julinho, né? Que se o Vasco ganhar no Corinthians, praticamente abre 5 pontos de vantagem em relação ao Corinthians. Precisa ver o que o São Paulo vai fazer frente ao Flamengo. Começa a se desenhar um campeonato que vai ficar, vamos supor, que o São Paulo ganhe e o Vasco ganhe, e o Botafogo também, já fica o Corinthians para brigar pela 4ª vaga da Libertadores. Né? Pela 5ª posição aí no caso. Essas equipes já pode ser campeão. Pode até. O Vasco joga completo, Roger?
O Vasco joga. Então, tá vendo? Você Joga, tá... Só o Felipe. O Felipe também veio para compor, não é aquele jogador que tá jogando, tá sempre titular. Que eu falei, a bola parada do Juninho Pernambucano é importante. Né? A fase do Diego Souza. A fase do Diego Souza, o menino Dedé lá, que dá segurança para a defesa. E tem o Diego Souza, tem o Elton, então o Éder Luiz, que eu acho um jogador, se tivesse um pouco mais de caixa, seria um jogador também para olhar com outros olhos aí. Teve uma excelente fase no Atlético Mineiro, depois veio para São Paulo, não vingou, está no Vasco, está jogando bem. Então, olhar com carinho para essa equipe do Vasco, como eu falei, joga despreocupada, joga sem medo, joga para frente, está jogando em casa, está na primeira colocação. Como você falou, se o Corinthians conseguir arrancar um empate lá, eu acho que está de bom tamanho. É isso aí. E os destaques do São Paulo, que vai jogar contra o Flamengo no Morumbi domingo, eu acho que sem dúvida é a estreia do Luiz Fabiano, né? É aguardado, parece que 63 mil ingressos foram vendidos para a estreia aí do Luiz Fabiano. É um jogador que, né, faz aí 8 meses que não joga uma partida oficial, veio para o São Paulo, veio machucado, se tratou, se cuidou, né? Aguardar para ver o que pode render, né, Júlio? A gente sabe que um jogador, um longo período de inatividade aí no caso dele, teve complicações passadas também, depois que saiu da seleção, então é aguardar para ver o que pode render. Agora, se ele voltar com aquele apetite, voltar com aquele jogo que ele sempre teve, como eu falei, vai dar certo, ele e o Lucas na frente, ele e o Dagoberto também é um jogador rápido, se assemelha muito, né? O futebol dos dois, um para cada lado do campo aí, o Lucas trazendo essa bola, com as enfiadas aí do Casemiro também, que chega bastante. Então vamos ver o que pode render. O Luiz Fabiano, né, na sua estreia, a gente não vai poder ter uma base, mas que é um jogador que vem para mudar o parâmetro do São Paulo, sem dúvida alguma, porque o São Paulo não tem um centroavante de ofício. Eu acho que não joga o tempo todo também, né? Deverá jogar aí até uns 20, 25 minutos do segundo tempo. Sei lá, de repente, né? No andar do jogo. Agora, não esperem São Paulinos e os que vão torcer contra o São Paulo, que vão torcer a favor do São Paulo, né? Principalmente que vão torcer a favor do São Paulo, que vai encontrar moleza. Não vai. O Flamengo também vem. É a cartada, para mim, esse jogo é a cartada decisiva do Flamengo, Chicão. Se perder o jogo, eu acho que vai ser difícil até a vaga para a Libertadores para o Flamengo. Acho que é difícil segurar o emprego do Luxemburgo. Exatamente. Então o Flamengo vem aí com tudo, né? É uma grande equipe, é um time que tem camisa, né? E vem aí com um grande técnico também, que na grande verdade vai ser um baita jogo, vai ser um jogo mais travado do que um jogo. Aquele jogo gostoso de se assistir, o Flamengo vai tentar dar uma beliscada no São Paulo. Então não pensa os São Paulinos aí que vai estrear o Luiz Fabiano, nós vamos ganhar com facilidade. Nada disso. O Chicão disse, um jogador de muito tempo parado é uma interrogação, né? De repente pode estar na ponta dos cascos, a gente não sabe. Ele é um jogador que tem uma facilidade muito grande para fazer gols, né? Não é nenhum fora de série, mas é um grande centroavante. Mas é uma interrogação, né? Vamos saber que situação que se encontra, principalmente o físico do Luiz Fabiano, né? E aquela coisa, se o jogador está com a confiança, porque o jogador que vem num tempo, todo esse tempo parado, você se volta com confiança, né, Chicão? Que é aquela coisa de fazer uma dividida. O problema dele foi sério, né? Não é brincadeira. Não é fácil, não. Agora, de jogo também. Agora, Julinho, você acredita que essa crise do Flamengo veio em função daquilo lá que o rapaz soltou um pum na pré-eleição? Isso é conversa mole, né? Puxa vida. Você acha que uma agremiação do tamanho do Flamengo, um time com a torcida que tem o Flamengo, o técnico que tem, você acha que ia se descambar por uma conversa de pré-eleição que o cara soltou um pum? Tem cada uma, viu? Que pelo amor de Deus. Eu vou pelo seguinte: o Flamengo conseguiu enganar muita gente nesse momento do campeonato aí, achando que tinha um grande time. E na verdade, Chico, se você for ver, o Flamengo tem 4, 5 jogadores muito bons, né? E o resto que compõe a equipe, olha, você encontra em qualquer timinho, você encontra na Ponte, você encontra no Guarani. Contratou Alex Silva. O que é Alex Silva? O Alex Silva é um grande jogador desde que se cuide. Que vai jogar contra o São Paulo amanhã, seu primeiro jogo. Ele não se cuida, rapaz. Ele, infelizmente, ele seria um jogador que poderia estar fazendo parte das convocações aí do Mano Menezes. Ele não se cuida, sabe? E Cabecinha também foi meu aluno em Monte Alegre. E quando ele foi meu aluno em Monte Alegre, eu fiquei com a Sarraneca e falei: você pode perguntar para os meus amigos. Depois ele pode jogar basquete? Ele jogava futebol de salão. Nós chegamos até a semifinal do campeonato
colegial, com ele e com um garotinho de 3 pontos que era canhoto. Eu cheguei aqui e falei assim, ó, tem um irmão do Luizão que joga lá, é meu aluno lá em Monte Alegre, vocês vão ver falar desse menino. Ele é muito melhor que o Luizão, habilidoso, ele jogava futebol de salão, uma facilidade. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi a primeira equipe praticamente que profissional dele, né? Ele foi para uma equipe até que revela grandes valores aí, grandes jovens, foi pro Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. Chegou lá, sabe qual foi os companheiros de equipe dele? O Vampeta, que estava em fim de carreira, e o Fábio Costa tá lá? Não, aquele menino do Corinthians que jogou no Palmeiras também, o Edilson. E ele mesmo, depois eu encontrei com ele outras vezes aí, ele mesmo, quando vinha de lá, a gente tinha oportunidade de se encontrar, sou muito amigo do Vampeta, do Edilson, não sei o quê, e noitada junto, e foi para um outro caminho, sabe? Eu acho que o jogador de futebol, a carreira é muito curta, eu acho ele um baita de um jogador, ele tem todas as qualidades que o zagueiro deve ter, tem habilidade, sabe sair jogando, sobe bem de cabeça, mas ele precisa pôr a cabecinha no lugar e levar a coisa um pouquinho mais a sério, né? Porque se ele levar a sério, é um grande jogador. Agora, o elenco do Flamengo enganou muita gente. A mim nunca enganou, né? E quando o Ronaldinho desequilibra, beleza. Quando é muito marcado, é aquilo que a gente está acostumado a ver. Então, para mim, não foi novidade nenhuma. Agora, esse jogo contra o São Paulo domingo é decisivo. Então, pensar que o São Paulino, o time do São Paulo vai encontrar muita facilidade, que não vai, não. É isso aí. Vou dar uma repassada nos jogos da 27ª rodada do Brasileiro. Então, no sábado, todos os jogos às 18 horas jogam Palmeiras e América no Canindé, Fluminense e Santos em Volta Redonda, Bahia e Avaí em Salvador. No domingo, às 16 horas, são São Paulo e Flamengo no Morumbi, Vasco e Corinthians em São Januário, Atlético Mineiro e Ceará em Sete Lagoas, Figueirense e Coritiba no Orlando Scapelli em Florianópolis, Atlético Paranaense Internacional na Arena da Baixada, às 18 horas, Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre no Olímpico Monumental e Atlético Goianiense e Botafogo no Serra Dourada. Então são esses jogos da 27ª rodada do Brasileirão. Júlio César Testa, Chicão, seus destaques finais aí. Segunda a gente volta com mais novidades aí, né? Segunda a gente volta com o programa Segue o Lance aqui na Infinity TV, passando a limpo aí essa rodada, a 27ª rodada no Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se o Verdão vai ganhar mais uma, ou uma, pelo menos, né? No segundo turno só ganhou uma, e se o Corinthians vai perder outra, né? Porque é o grande anseio. E vamos ver se o São Paulo perde também e se o Santos também perde, tá bom? Não quero que o Santos ganhe. Você vê anseio de palmeirense, né? Então, né? É a pretensão. Só resta o quê? Só resta isso, eu torcer pra isso aí. Eu vou ficar torcendo. Quando eu trabalhava na Onda Verde, um dia o cara falou assim pra minha turma, tá brava com você, viu? Mas por que tá brava comigo? O senhor vai na rádio e fala mal do Corinthians. Mas não, é tudo brincadeira, né? Não leva a mal, tal, não sei o quê, né? Não, a turma tá brava com você. Você quer que eu vá lá? Se trabalho voluntário, trabalho de graça, seja palmeirense, fale bem no Corinthians ainda, aí não dá, né, Júlio? Um abraço a todos, até segunda. Bom, o meu destaque final é o seguinte, não sei se vocês pensaram aí que dessa rodada nós vamos ter um Cruzeiro e Grêmio lá no Olímpico, é isso? No Olímpico, o jogo? No Olímpico. Briga de foice no escuro. Não, a situação dos dois, né? O Wagner Mancini vai estrear para o Cruzeiro. Mas o Grêmio deu uma recuperada, né? Não, mas eu estou falando da situação do Cruzeiro, Chicão. Tá difícil. O Wagner Mancini vai estrear, já chega, pegar uma pedreira dessa, jogar contra o Grêmio no Olímpico também, deu uma respirada, mas também precisa, não pode bobear. Você vê a situação, eu acho que o Cruzeiro aí nesse final do campeonato, gente do céu, vai ficar naquele sofrimento, torcendo com os seus adversários, porque não vai demorar, vai fazer parte aí do grupo do Atlético Mineiro, situação complicada também. Exatamente. Então, isso que estou dizendo, não estão jogando no Mineirão, não estão com o seu estado, estão passando dificuldades por conta disso. É uma situação desagradável, né? Agora, você acha que isso realmente é uma justificativa? Eles sempre foram fortes lá, viu? É difícil jogar no Mineirão. Mas não pode. É difícil jogar no Mineirão. Eu não vou dizer nem o Atlético Mineiro que tem um elenco limitado, um time limitado, mas Chicão, mas se você pegar o time do Cruzeiro, né?
É uma surpresa desagradável. Está onde está, rapaz. Desagradável. Jogando em Lindóia, em Montição, onde for. Tem que eu ganhar. Acho que, pelo amor de Deus, eu acho que. O Cruzeiro começou a decair, depois foi eliminado da Libertadores, né? Parece que perderam. Perdeu o fio da meada. Aquela maldição do Libertadores, né? Mas olha, eu acho que tá certo, eu concordo com você que o estádio faz uma diferençazinha, não uma diferença zona, né? Mas o Mineirão. Então, eu acho que o Cruzeiro não era para estar nessa situação, não. Olha, de minha parte, né, eu vou deixando aqui um grande abraço a todos que nos aturou até agora, né, Chicão? Sem dúvida. Um monte de bobagem aqui. Mas se você tem vontade de falar bobagem também, liga pra gente aqui. Exatamente. Veio aqui, Exatamente. discute, bate papo com a gente, discorda, concorda. Isso que é o gostoso do programa esportivo. Sem dúvida. É isso aí. Pode encerrar, viu, Roger? Posso encerrar? Então, Seu time do interior. o Juninho falou de maldição de Libertadores, graças a Deus eu não tenho essa maldição. Porque somos tricampeões. E eu também não tenho. E o que sobra pro Chicão é ficar aí rogando praga no time dos outros, né, Julinho? Só isso. É isso aí. Outra cutucada no quem não tem maldição de Libertadores, esse já ganhou a Libertadores, eu nunca ganhei, né? Mas. Peixão! Como é que é aquele ditado? Só meio assim, Viu? Como é que é aquele ditado? Perder a Libertadores é humano, perder todas é corintiano. Verdade. Peixão, joga pro gasto que tá bom. Empata lá no Rio que tá bom. Foco agora no Mundial. Segue o lance, volta segunda-feira às 16 horas aqui na Infinity TV. Um abraço, fim de papo.